já existe uma conversa de delação do Vorcaro, já estava em curso antes da prisão. Mais interessante, porém, é o que essa prisão significa para o Vorcaro, né? Agora que o caso está nas mãos do André Mendonça. Vocês vejam que um dos principais desenvolvimentos desse evento de hoje é que há uma mudança evidente no incentivo para que o Daniel Vorcaro faça ou não uma relação. A gente está falando de um banqueiro talentoso, mas com uma vida de playboy, que está enfrentando a perspectiva de passar um bom tempo na prisão. E ele não me parece, eu não o conheço, mas a impressão que nós temos pela imagem pública dele é que ele não é o tipo de pessoa como José Dirceu, né, que aguenta a cadeia. E eu digo até, vou cometer aqui uma inconfidência, dizendo que esse assunto está circulando em Brasília e na mídia. O ponto é o seguinte: o incentivo, prestem atenção nisso, para que houvesse uma delação quando o caso estava nas mãos do Dias Toffoli, era nenhum. Pensa, o sujeito ia delatar os membros do Supremo Tribunal Federal, inclusive o próprio Toffoli, que estava metido até os pés, numa delação que teria que ser homologada pelo próprio Toffoli. E é por isso que o Toffoli não só não mandou prender o Vorcaro, como tentou ativamente atrapalhar as investigações da Polícia Federal. No mundo ideal, o Toffoli teria sido preso por obstrução. Então, sabendo disso, enquanto o caso estava na mão do Toffoli, o Vorcaro não tinha nenhum motivo para se preocupar. Foi por isso que o Toffoli resistiu tanto a entregar a relatoria do caso, porque nas mãos dele, a quadrilha do sistema estava protegida. Tanto o Vorcaro, como o STF, como os políticos. Que estão fazendo tudo o que podem para se safar. Eu não sei se vocês viram o vídeo, não sei se a produção vai achar, está no nosso grupo de pauta, não está no roteiro, mas está no grupo de pauta. Do Valdemar dizendo que o Davi Alcolumbre quer votar a anistia de verdade se, somente se somente se não tiver a CPI do Banco Master. Vocês têm esse vídeo aí? Enquanto vocês acham o vídeo, vamos mandar um beijo para Kelly, nossa patrona. Beijo, Kelly. Patrona de primeiro mês. Um beijo aí para ela. Tá pedindo um beijo, então um beijo para Kelly. Mas foi por isso que o Alexandre defendeu o Toffoli como se fosse um cachorro louco. Afinal, se com o Toffoli à frente do caso a gente já descobriu um contrato de 129 milhões do Daniel Vorcaro com a Viviane de Moraes, o que é que nós não podemos descobrir caso essas investigações caminharem como estão caminhando? Aí veio a pressão social, a pressão das elites e uma pressão até interna do Supremo Tribunal Federal, que temia o desgaste que o Toffoli estava causando, e pura e simplesmente isso, e o Toffoli perdeu a relatoria. Mas o que os caras não poderiam imaginar é que o caso ia cair na mão da única pessoa que eles não poderiam deixar cair, que é o André Mendonça. Estatisticamente, né, nesse sorteio, eles tinham 10% de chances de dar ruim e 90% de chances de dar bom. E deu ruim. Eu digo que dá bom, porque eu quero dizer, se esse caso caísse na mão do Dino, o Dino podia chantagear eles um pouquinho, etc. Mas o Dino não ia explodir o Alexandre de Moraes e o sistema do STF. A Carmen Lúcia não ia forçar uma delação do Daniel Vorcaro que explodisse os seus colegas. O Zanin, até o Alexandre, certamente que não. Até o Cássio. Até o Cássio Nunes. Eu acho que iam acabar compondo com ele. Então deu ruim, porque é esse vídeo aí mesmo, João. Bota aí na tela para mim, Bruno. Deu ruim porque não caiu com eles, mas sim com um dos únicos, se não o único ministro do Supremo Tribunal Federal que não aceita jeitinho
não aceita conchavo, certamente não se envolve em corrupção. E eu tô falando isso, eu não tô falando de orelhada. Eu sei que já existiram, e tô trazendo isso aqui para vocês no Paulo Figueiredo Show, que já existem conversas paralelas sobre uma delação do Daniel Vorcaro. Se vai sair ou não, eu não sei. O que eu sei é que o André Mendonça, à frente desse caso, bagunçou completamente o tabuleiro que os cabras estavam esperando. E com toda certeza, cada dia que passa, em que a Polícia Federal investiga livremente, o Mendonça não passa a mão na cabeça de ninguém, o Vorcaro fica mais preocupado. E se um Vorcaro preocupado decidir delatar, meus amigos, aí as pessoas como Toffoli, Alexandre de Moraes ou Alcolumbre vão ter muita razão para morrer de medo. Pensa, se soma ao fato de que o Fabiano Zettel, que seria o principal operador financeiro desse esquema do Master, inclusive em relação aos pagamentos aos funcionários do Banco Central, se entregou hoje à Polícia Federal e também está preso. Então, vocês já ouviram falar sobre o dilema dos prisioneiros, não? Depois procurem, não deu tempo de incluir isso na pauta hoje, mas o dilema dos prisioneiros é uma parte da teoria dos jogos da microeconomia, onde você coloca um preso em cada sala e avisa para ele, e você incentiva os dois a delatarem primeiro, né? E quem delatar se dá bem, quem não delatar se dá mal. Então a gente tem hoje com o Zettel e Vorcaro e com todos esses caras do Banco Central meio que um dilema do prisioneiro, porque o valor marginal de cada uma das delações cai conforme os outros vão delatando. Então você vira pro... Já vou entrar no Valdemar. Não vou entrar no Valdemar, porque acho que o Valdemar não é afeito a esse tipo de coisa, nem eu, mas já vou tratar do Valdemar. O meu ponto é, se o Zettel delata, a delação do Vorcaro passa a valer muito menos. Se o Vorcaro, por outro lado, delata, a delação do Zettel vale nada. E dos caras do Banco Central preso também não vale nada. Então a gente passa a ter uma corrida delatória acontecendo. As informações que eu tenho, e vou colocar aqui no programa, não deveria, mas vou, é de que já existe uma conversa de delação do Vorcaro, já estava em curso antes da prisão, e que o Vorcaro começou a os advogados do Vorcaro começaram a endurecer muito esse processo. Uma das coisas que me chegou sobre os advogados do Vorcaro, eu não vou nem publicar aqui hoje porque eu não consegui confirmar, mas o fato é que são pessoas da esquerda e do sistema. Olhem a lista de quem são os advogados, são pessoas da esquerda do sistema, parece que tem gente importante, inclusive nos escritórios. Vamos ver se isso vai sair na imprensa. O pessoal está apurando. Mas não havia incentivo nem dos próprios advogados de que essa delação fosse feita. Vejam quem são os advogados. Os advogados vão delatar a quem? Se são eles mesmos pessoas do sistema. Agora a coisa muda de figura, né? Esse é um ano decisivo e não dá para ficar só assistindo. Indignação sem ação não muda nada. Se você acredita que o Brasil está despertando, então você precisa sustentar quem está expondo o sistema. A assinatura de apoiador custa menos do que um lanche do McDonald's por mês. Você recebe análises exclusivas e ajuda a manter essa estrutura independente. Ou vira meu patrono Gold, entra para o nosso grupo, recebe o meu e-mail, tem reunião mensal comigo. O link está na descrição para as duas opções. Neutralidade financeira é que não existe.